misericórdia, que é o motivo de estarmos aqui, amém? Creio nisso que você só está de pé, porque as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada dia. Por causa da misericórdia dele sobre nós, ele derramou sobre nós a tua unção. Nós precisamos ser obedientes à unção de Deus. Foi derramada sobre todos os que creem, sem exceção. Amém? Abra sua Bíblia aí, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 10. Samuel capítulo 10. Versículo em diante. Profeta Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre esta herdade, sobre esta terra? E partindo hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no terro de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de você, dizendo: que farei por meu filho? E quando dali passares mais adiante, achares ao carvalho de Tabor, e ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho, e te perguntarão como está, e te dirão, pois te darão pão e tomarás com ele a sua mão. Então virás ao monteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a julgar, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. E sucedeu que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele e profetizou no meio deles. Agora no capítulo 16 aí, um pouco mais à frente, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e desde aquele dia diante do Senhor, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Versículo 14.
E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito maligno da parte do Senhor. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Vemos aqui o exemplo de unção, presença de Deus. O que é unção? É a capacidade sobrenatural que Deus dá a cada um para fazer aquilo que não poderia fazer, para exercer aquilo que não poderia exercer, para viver aquilo que não poderia viver. Isso é unção, é algo sobrenatural que vem da parte de Deus para nós, que não é de nós mesmos. A Bíblia diz que o primeiro rei de Israel, Saul, antes de ser rei, está preocupado procurando o rebanho de jumentas de seu pai que tinha sumido. As jumentas significa o recurso, o trabalho, que eles eram agricultores, pecuários, e precisavam, a jumenta era o negócio da família, era o sustento da família. E sumiram. E aí Saul, preocupado, procurando, ele vai até o profeta, porque quando se tinha alguma questão que não conseguia resolver, era costume ir até o profeta para ver se o profeta dava uma luz, um entendimento sobre aquela questão. E eles, preocupados demais com o negócio que tinha se perdido, porque as jumentas tinham se perdido, ele procura o profeta. E achando o profeta Samuel, ele encontra algo que ele não poderia imaginar, porque Saul não era guerreiro, Saul não fazia parte da corte de Israel, não. Quem liderava, quem regia Israel era Samuel. E Saul está procurando simplesmente as jumentas, o negócio do seu pai que tinha se perdido. E quando ele chega diante de Samuel, Samuel dá uma boa notícia para ele, uma não, duas. Samuel diz: ei, não se preocupe com as jumentas do seu pai. Esse negócio você não precisa se preocupar, porque já foram achadas. Ou seja, muito tempo estava procurando achar essas jumentas, preocupado e não tinha como. Mas quando ele chega no profeta, o profeta diz: não se preocupa. Sabe por quê? Porque tudo que você não está conseguindo achar já está nas mãos do Senhor. Tudo que você ainda não achou já está nos cuidados do Senhor. É isso que está falando para você. Não se preocupe, já foram achadas. Mas eu tenho uma outra novidade para você. Não é só o negócio da sua família que Deus tem o controle. Não é só o sustento da sua casa que Deus tem o controle. Deus tem um plano ainda maior para a sua vida. Quantos pegam isso? Deus tem algo mais que aquilo que está te angustiando. Deus tem algo mais do que aquilo que tanto está te preocupando. Aquilo que você tanto está empenhado a resolver, mas ainda não conseguiu. Saiba, Deus ainda tem algo maior do que isso. Porque Deus sempre tem surpresa para nós. E aí Saul diz o que é, e Samuel vai dizer: olha, tem um chamado de Deus na sua vida. Você vai ser rei deste povo. O que é isso? Nunca imaginou, nunca lutou, nunca orou, nunca pediu, mas é o que Deus tinha preparado. Deixa eu contar uma coisa para você. Muitas das coisas que nós conquistamos, nós ainda nem imaginávamos, só chegou no nosso coração porque foi Deus quem projetou antes. Foi Deus quem primeiro projetou. Aí você talvez pense: não, mas eu quero, eu quis, eu lutei, eu me preparei. Sim, mas antes disso tudo, foi Deus quem primeiro fez nascer na tua vida, sem você saber. Saul não tinha nenhuma ideia, nenhum plano de ser rei de Israel. Mas Deus, por meio do profeta Samuel, anunciou a ele. E depois, com o tempo, foi se revelando o que estava dentro dele. Porque uma coisa é certa: dá poder para o homem
e você descobre que já estava dentro. Verdade. É sobre isso. Ele não imaginava porque não tinha. Ele não se comportava como rei porque não era. Mas quando foi lhe dado, ele manifestou tudo que estava dentro dele. Porque o problema não é a conquista. O problema é o que você manifesta na conquista. O problema não é as riquezas, o problema é o que você manifesta na riqueza. O problema não são as oportunidades, o problema é o que você manifesta diante das oportunidades. E Saul está lá, todo simples, todo humilde, simplesmente buscando jumentas. Mas aí o profeta diz: você tem um rei. Sobre você está estabelecido ser rei, porque é assim Deus quer. E aí o profeta pega o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele e unge para ser rei. E o texto que nós lemos diz que Deus mudou o coração de Saul para ser outro, porque esta é uma das características da presença, da unção de Deus, é mudar o seu interior. Aleluia. Glória a Deus. As posses não podem mudar o seu interior para melhor. As posses normalmente mudam o interior do homem para pior, porque o homem sem o Espírito de Deus, diante das posses, ele só tende a piorar. Mas o homem com o Espírito de Deus, ele é transformado no seu interior. Antes da coroa descer sobre a cabeça dele, primeiro desceu a unção. Ei, antes de você querer alcançar lugares, posições, coroas dessa vida, primeiro queira alcançar a unção. Primeiro queira se submeter à unção, que é a capacidade do Senhor de transformar em uma outra pessoa. Glória a Deus. Antes da coroa, ele foi transformado por Deus. E alguém transformado por Deus, ele passa a pensar diferente, ele passa a agir diferente, ele passa a ter comunhão com quem ele nunca quis ter, ou com quem ele jamais imaginou ser importante ter comunhão. Ele passa a estar em lugares que para ele não era possível para ele, mas ele passa a estar. Samuel vai dizer: ei, por causa dessa unção, você vai estar no meio de pessoas que você nunca esteve. Aonde? No meio dos profetas. Por causa dessa unção, você vai conversar com pessoas que você nunca conversou. Complicado, porque visitação não faz mal a ninguém. Ela dói um pouquinho, mas ela cura rápido, né? Você tem unção de Deus, você é filho de Deus, então você vai passar a conversar, a ter vivência com pessoas que você não queria, porque Deus te chamou para isso, para espalhar a comunhão do Espírito Santo sobre outras vidas que você não queria no seu convívio pessoal. E aí eu não consigo entender pessoas que se achegaram ao Evangelho de Cristo, ao perdão de Cristo, e estão fazendo seleção de comunidade, estão selecionando quem pode ter acesso na sua vida. Não. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida para te dar capacidade para você ter entendimento e comunhão com aquela pessoa que para você era mais difícil, mas agora não é. Por causa da unção. Unção, capacidade que você não tinha, mas você passa a ter. Aleluia. Você olhava para mim e dizia: eu não quero comunhão com este, não quero comunhão com essa pessoa, mas por causa da unção do Espírito que está em você, você abre a porta e diz: ele pode chegar mais próximo. Está a dureza do Evangelho, meu irmão. Está a dureza do Evangelho. Se eu falando de mim, se eu pudesse chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, muda esse negócio aqui. Que negócio? Tem comunhão com o inimigo, desagradável. Tem comunhão com gente chata. Tem comunhão com gente que não faz parte do meu convívio, não faz parte do meu sangue. É desagradável do Evangelho.
Estou cheio da unção, Deus me ungiu, mas eu não quero comunhão com alguns. Alguns não me é necessário, alguns não me é importante. Aí entra a desobediência à unção. Porque a gente entende que a presença de Deus é tudo, a unção de Deus é tudo, a capacidade que Deus me deu é tudo, para conquistar, para trabalhar, para desenvolver, para realizar, para convencer vidas. A unção do Senhor é tudo, a presença é tudo, a gente entende isso. Mas quando há uma desobediência à unção, nós desagradamos a Deus. Porque Deus te deu unção para convencer vidas, para levar vidas a conhecer o amor de Deus. E aí quando você olha para alguém e diz: esse alguém, eu não vou manifestar bondade para ela, eu não vou manifestar o amor de Deus para ela, então você está desrespeitando, está sendo desobediente à unção de Deus que está na tua vida. Esse paralelo entre Saul e Davi é extraordinário. Por quê? Porque este Saul que recebeu a unção de Deus para estar no meio dos profetas e agora começar a profetizar também, porque Deus muda as nossas palavras, Deus muda o nosso jeito de viver, Deus faz a gente estar no meio de quem não queria estar, e Saul está lá no meio profetizando e cantando no meio dos profetas, a ponto que as pessoas olham e dizem: o que Saul está fazendo ali? Não é profeta. Mas por causa da capacidade de Deus, você está onde pessoas não imaginariam você estar. Por causa da capacidade de Deus, você está aqui, onde talvez você nunca imaginou estar. Por causa da capacidade sobrenatural de Deus, Jesus pega os seus discípulos e entra na casa do fariseu, onde os discípulos não queriam estar, por causa da unção de Jesus. A unção de Jesus vai começar a abrir portas para a sua vida. Mas tem portas que Ele vai abrir e você vai dizer: não queria entrar nessa porta. Porque ali tem coisas que eu não queria me envolver. Ali tem pessoas que eu não queria me envolver, eu não queria ter comunhão. E Deus está abrindo a porta e dizendo: entra. Mas é necessário, Senhor, é necessário. Eu estou abrindo a porta para você. Isso é a unção de Deus. É muito bom dizer: a unção de Deus está sobre mim, eu conquisto, eu faço, eu realizo. Mas quando Ele abre a porta, onde tem pessoas que você não quer estar perto, e aí Deus vai dizer: você tem unção? Você tem unção. Você tem uma capacidade que humanamente você não poderia, mas por causa da minha unção você vai respirar fundo, vai absorver o oxigênio de Deus, e esse oxigênio de Deus vai dizer para você: ame. Essa é unção. Unção para liberar bênção, para coisas maravilhosas, é bom. Mas unção para trazer para perto o que você não queria trazer. E quando você obedece a essa unção, aqueles que estavam longe passam a estar perto. Aqueles que estavam dispersos passam a estar juntos em comunhão. Aquilo que era inimizade passa a ser amizade, porque você está obedecendo a unção. E enquanto Saul caminhou obedecendo a unção, ele estava dançando com os profetas, ele estava no meio dos sacerdotes que ofereciam sacrifício, ele estava assistindo. Mas quando ele passa agora a se engrandecer e não obedecer a unção e obedecer só a coroa, ele se afasta dos profetas, ele não ouve mais profeta, ele mata todos os sacerdotes, porque não lhe é importante mais. A porta dos profetas não é importante mais, a porta dos sacerdotes não é importante mais, a porta da comunhão não é importante mais, porque agora ele está revestido de coroa e de roupa real. Terrível coisa quando a gente deixa revestimentos e posses desta vida ser mais importante do que a unção. Terrível coisa. Agora ele passa a pecar contra a unção, contra a capacidade. Tinha capacidade de trazer para perto, agora ele está
se afastando. Tinha capacidade de trazer vida, mas agora ele está matando o sacerdote. Tinha capacidade de reunir a família no fim de semana, mas agora está cheio de posse, não reúne mais com ninguém. Isso é opção, viver na opção, é viver na obediência aos critérios da unção. A unção tem critérios: comunhão, misericórdia, sentar para ouvir. A unção tem critério. Não é só você ser alguém cheio de capacidade e não ter critério. Saulo está cheio de capacidade, está profetizando, recebeu autoridade para ser guerreiro que nunca foi. A Bíblia diz que onde Saulo ia na guerra que ele ia, ele matava milhares. Recebeu missão para ser guerreiro, a capacidade que não tinha, mas agora ele está desprezando e fazendo mau uso da unção que ele tem, está fazendo a sua própria vontade, quebra princípios. E aí Deus vai se levantar de novo, vai dizer: eu tenho um novo rei para mim. Eu tenho alguém segundo o meu coração, que vai obedecer à unção, que vai até pecar mais do que Saul, vai até cometer erro grotesco. Esse novo rei que eu vou ungir, Deus sabe, a sua presciência, que esse novo rei chamado Davi vai pecar, vai adulterar, vai matar, mas esse rei vai se humilhar, vai descer na presença do Senhor e vai dizer: eu quero ser obediente a esta unção. Glória a Deus. Porque para a unção de Deus não sair da sua vida, não é só sobre o pecado. O pecado entristece o Espírito Santo, mas para a unção de Deus sair da sua vida é onde não há arrependimento, onde não há humilhação, onde não há obediência. Saul desobedeceu os critérios da unção. Critérios da unção: dá ouvido ao profeta. Saul não dava mais ouvido. Você está dando ouvido à palavra? Você é cheio de capacidade para fazer muita coisa, mas você está dando ouvido à palavra? Que as suas capacidades não sejam maior do que a capacidade de ouvir e obedecer a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus para a sua vida é: traz para perto o que estava longe. Isso é difícil, de trazer coisas para perto ou pessoas para perto requer um esforço e uma mudança de rotina. Requer se abrir a porta e dizer: olha, a minha estrutura é pouca, mas por causa da unção de Deus eu abro a porta para que você entre, porque é a vontade de Deus que você faça parte do meu convívio. Mas Saul não, Saul ele fecha a porta, ele faz seleção de contrato, de pessoa, e aí Deus desagrada. E aí quando Deus chama Davi e derrama o mesmo óleo, a unção é a mesma, viu, irmãos? Não tem óleo especial para ninguém, o óleo é o mesmo. Aleluia. Não tem espírito melhor ou pior do que para ninguém. O Espírito Santo é o mesmo, não pode ser outro. Se tiver outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, é maligno. Aleluia. Não tem outro espírito. Não tem espírito de João, de José, de André Luiz, não tem espírito de Bartolomeu, não tem espírito de ninguém, é o Espírito Santo. Aleluia. Não tem espírito de Elias, não tem espírito de Samuel, não tem espírito de ninguém, é o Espírito Santo sobre a igreja. O mesmo Espírito que ungiu, encheu a vida de saúde, de unção, de poder, de capacidade, é o mesmo agora que está sendo derramado sobre a cabeça de Davi. O mesmo. E aí o texto que nós lemos diz, capítulo 16, versículo 14, que o Espírito Santo de Deus sai de Saul. E agora o que está sobre Saul é espírito maligno, que o próprio Senhor permitiu.
Porque onde há desobediência, ali há uma ação maligna. E eu não estou falando de obediência a homens, a critérios humanos, não. Eu estou falando de obediência à palavra de Deus que fala com você. Porque Saul começou a desobedecer os critérios da palavra, os critérios da unção, ele foi abandonado a espírito maligno. Por que o mundo está desse jeito aí? Cheio de engano? Porque o próprio Deus entrega, o próprio Deus entrega aos homens a espíritos enganosos para os oprimir por causa da desobediência. Você vai ver isso em Tessalonicenses, a carta do apóstolo Paulo. Você vai ver isso em Romanos 1. O próprio Deus entrega os homens a espíritos malignos por causa da desobediência, por trocar critérios de Deus e critérios humanos. Agora a Bíblia diz que Davi está cheio de unção, e que Davi vai ser um homem segundo o coração de Deus, porque Davi está disposto a obedecer, mesmo sabendo que vai errar, mesmo sabendo que vai cometer um pecado na presença do Senhor. Pega isso para a tua vida. Mesmo você conhecendo as suas fraquezas, mesmo você se conhecendo e sabendo, Senhor, eu sou falho e pecador, mas você precisa fazer uma coisa diante de Deus, dizendo, Senhor, eu me entrego. Mesmo você sabendo que em você não há capacidade suficiente, mas você precisa dizer, Senhor, eu me entrego. Aleluia. Porque Davi não tinha capacidade suficiente, mas ele se entregou. Aleluia. Davi começa a caminhar com Deus e parece que ele vai sendo aperfeiçoado, ele vai e peca terrivelmente. Não era mais para ter pecado, mas ele vai e peca terrivelmente, dizendo assim, olha, está vendo a minha fraqueza? Está vendo como eu sou miserável? Mas Senhor, Salmo 51, não retire de mim, Senhor, o teu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ele não está clamando por coroa, ele não está clamando por reino, ele diz, Senhor, não retire de mim o teu espírito, Senhor. Capacidade sobrenatural para se renovar, para se transformar, para ser outro, para ser diferente depois da queda. Ele tem prioridade, Senhor, a minha prioridade é o teu espírito, porque pelo teu espírito eu posso ser transformado. Ele não briga por reino. Quando seu filho Absalão se levanta para tomar o reino do próprio pai, Davi diz, deixa com ele, eu vou para outro caminho, eu vou para o deserto, eu vou sofrer a punição, não vou brigar, não vou levantar o meu exército para brigar por causa de reino. Saul levantou lanças contra Davi por causa do reino, porque ele descobriu que Davi era o novo ungido. Davi é diferente. Davi, depois de arrependido por causa do seu pecado, ele obedece a unção que fala de misericórdia. Aleluia. Davi poderia levantar os seus generais e dizer, vai até o infeliz do Absalão e prende ele. Se não matar, prende ele, deixa ele preso numa cidade de refúgio, preso. Mas Davi disse, não vou guerrear por causa de reino. Se eu preciso passar pela aprovação, eu vou passar, mas eu não vou usar das minhas forças para usar para defender o que agora não é meu. Se o Senhor tem algo na minha vida ainda, o Senhor vai restituir, mas eu não vou usar de forças humanas. Ei, quanta gente ainda não percebeu que tem uma unção de Deus na sua vida que vai te dar capacidade para passar por processo sem usar força humana. Aleluia. Mas nós não. Nós, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o nosso braço, é olhar para as nossas capacidades. Será que dá? Será que dá para eu brigar? Será que dá para eu reagir? Primeira coisa, instinto animal, né? Instinto de defesa. Será que dá para eu brigar? Será que eu vou ganhar desse oponente? Não. Quem anda na unção de Deus, ele não olha para o tamanho do oponente, se o oponente é grande ou pequeno, não. Ele olha para a misericórdia de Deus, ele olha
Quando Davi olhou para o gigante, ele diz: olha, eu preciso ir contra esse gigante, porque é a vontade de Deus, porque era o gigante da parte madura. Agora, quando ele olha para um homem pequeno chamado Absalão, ele diz: eu não vou por causa do tamanho dele, porque ele não é da parte comum, ele é da parte do juízo de Deus primeiro. Aleluia. Davi tinha discernimento. Ele não agia por tamanho. Saul agia por conveniência, para proteger o reino. Davi começou a agir para proteger a unção, proteger a presença. O que vale o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Por quê? Porque não está protegendo a presença. Aleluia. Você quer proteger tanta coisa. Você quer proteger tua casa, tua família, não quer deixar ninguém chegar perto, ninguém ter comunhão. Ei, procure buscar proteger a presença, a unção. Porque se você tem unção preservada na tua vida, na tua casa, pode chegar quem quiser. Você vai ter paz para liderar. Você não fica fechando a porta para quem bate na tua porta. Você abre e diz: vem alimento. Você traz para perto quem estava longe. Você dá oportunidade para alguém fazer parte. Alguém que por direito precisa e quer fazer parte dessa mesma graça, e você tem fechado a porta. E Deus está dizendo para você: você tem uma unção. Aleluia. E aí, quando alguém obedece essa unção, tem festa. Davi, quando retorna para o rei, ele abre festa. Todo mundo pode chegar. Até aqueles que, quando ele estava no deserto fugindo de Absalão, cuspiram nele, chamaram ele de maldito. Davi diz: não, pode vir fazer parte do reino, pode vir fazer parte da festa que Deus proporcionou para mim. Isso é unção. Quem carrega a unção faz isso. Abre porta, abre oportunidade. Ei, não tenha uma mentalidade monopolizada. Aqui é só para a minha família, aqui é só para os meus, aqui é só para quem eu quero. Começa a abrir portas. Aleluia. Essa capacidade é só para o meu engrandecimento, é só para que eu possa ser notório. Não, não. Começa a abrir portas. Abre portas. Quanta gente você já parou para meditar aí? Quanta gente você abriu porta ou você fechou porta durante o tempo que você está caminhando com Deus? Está caminhando com Deus, mas fecha a porta dos outros. Não abre a porta da comunhão para quem quer ter comunhão. Quantas oportunidades você está dando para alguém? Alguém que há tanto tempo está esperando só uma brecha sua para entrar e dizer: eu quero ter comunhão, eu quero andar em paz, andar em bem. Então, quanto tempo você ainda não abriu a porta que era para você ter aberto? Quem tem a capacidade sobrenatural do Espírito vence o deserto sem usar a força do próprio braço e abre a porta do palácio para festejar até com aqueles que eram inimigos. Você recebe essa unção para a tua vida? Recebe isso agora, você quem carrega e preserva a unção não vai se corromper com as oportunidades. Não se corrompa em nome de Jesus. Porque todos vocês, não é altar, não é pastor, não é obreiro, todos nós, sem exceção, recebemos uma unção chamada Espírito Santo. E ele vai se manifestar para te dizer o que você está fazendo com o unção. O que você está fazendo com a presença de Deus na tua vida. Como diz Paulo em Romanos 8, se é que o Espírito Santo está em nós. Se o Espírito Santo está em nós, ele fala no teu espírito, ele fala no teu íntimo, e ninguém pode mudar. Quando o Espírito Santo fala, não tem negócio, não tem jeitinho. O irmão Silvara testemunhou aqui, porque o Espírito Santo o incomodou a tal ponto, ela se rendeu a uma causa
na área do dízimo também. E quando o Espírito Santo fala, não tem força de reino, não tem força humana, não tem força maligna que possa impedir você de viver. Basta você dizer, eu obedeço e rendo. A igreja que é cheia do Espírito, ela é rendida. Ela se rende à vontade do Espírito todos os dias. Ela diz que não viva mais eu, mas viva ao Senhor. Viva o teu Espírito na minha vida. Eu não queria, eu não poderia, mas eu me rendo e então eu vivo. Por causa da unção. Unção é algo permanente, irmãos. Aleluia. Unção não é algo dentro de um ciclo de reunião, de um culto. Não, unção é permanente. É aqui e é lá fora. É na sua casa, é onde você colocar a planta dos pés. A unção do Espírito está em você. Quem vive na unção não fica mais temoroso pelas companhias que estão ao seu lado ou não. O profeta Samuel morre. Os sacerdotes foram mortos pela mão de Saul, mas Davi disse, eu vou continuar na unção. Aleluia. Davi disse, me convém, é meu desejo, minha vontade de permanecer na unção. Glória a Deus. Ele passava o resto da vida dele trazendo paz e misericórdia sobre Israel. Um homem sanguinário que derrubou muitos, agora está trazendo paz e misericórdia sobre Israel. Ele deixou para o seu filho Salomão um reino de paz, porque ele decidiu acabar o resto da sua vida guardando a unção, guardando a presença de Deus, não colocando o reino, não colocando nada acima da vontade de Deus. Ei, o que está tanto te preocupando nesta manhã? Desperta nesta manhã e diga para o Espírito Santo de Deus: eis-me aqui. Aleluia. Eu não quero outro, nada mais além do Senhor. Não há outro bem que mais eu queira, disse Davi, do que a tua presença. Não há nada mais. Porque a tua presença que me livrou de condenação. É a tua presença que transformou o meu interior. Por causa da presença, por causa da unção do Espírito, que hoje não é mais, não necessita mais de um profeta derramar um óleo na sua cabeça, não necessita mais de um homem olhar para você e dizer se você é digno ou não, se você tem as qualidades ou não. Não, a unção de Deus não necessita mais disso. A unção de Deus, olha lá no seu íntimo, diz: tem alguém querendo. Aleluia. Tem alguém querendo ser diferente. Tem alguém querendo viver além do natural. Tem alguém querendo capacidade que não tem. É isso, é a unção de Deus. É Deus quem escolhe, não é mais o homem. Nunca foi o homem, mas precisava da credencial do homem. Precisava do homem ser usado por Deus para ungir. Agora não. A unção do Espírito está sobre você. Deus vai usar o homem para trazer alguma credencial sobre esta unção. Sim. Deus vai usar o homem para reconhecer: olha, você é profeta, você é pastor, você é mestre, você é evangelista. Deus vai usar. Mas a unção do Espírito está sobre todo aquele que crê. Aleluia. Porque foi Jesus que disse. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas rogarei a Ele que mande sobre vós um outro Consolador, Paráclito, o Espírito Santo, que estará convosco até a consumação dos séculos. Jesus. E esse Espírito, essa unção desceu sobre 120 homens em Atos 2. Homens que a igreja não conhecia. Homens que não faziam parte do apostolado, mas a unção desceu sobre 120 homens em Atos 2, para
para espalhar toda a terra, porque foi Jesus quem assim determinou. Então entenda, você não é somente um crente. Que crente até o diabo é? Você é alguém que carrega unção do Espírito. Pegou isso para a família? Você carrega a unção, a presença do Espírito de Deus. Pega isso, aplaude, glorifica e fica em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Glória, glória a Deus. Vai negar a si mesmo. Vai abrir porta onde você não queria abrir. Glória. Vai trazer para perto o que você não queria trazer. E aí quando você convidar alguém, sabe essa pessoa que muito tempo você não conversa, sabe essa pessoa que muito tempo você não tem acesso a ela, ela não tem acesso a você, quando você lançar um convite, essa pessoa vai dizer: o que é isso? Você vai dizer: isso se chama presença do Espírito. O Espírito Santo te chama para ter comunhão. Glória a Deus. Pessoas vão começar a estranhar o seu comportamento.
de Cristo. Eu quero ser parte do movimento que o Senhor está fazendo na tua igreja. Porque eu obedeço à vontade do Espírito, a unção que está sobre mim. Está sobre você, vem sobre a tua vida. Tem unção do Espírito Santo sobre a sua vida. E você vai começar a ter atitudes e autoridade que você não tinha. Porque o Espírito Santo está sobre você. Receba isso, aplaude o Espírito Santo. Você vai começar a falar o que você não falava. Você vai começar a abrir portas que você não abriu. Porque o Espírito Santo está a virar liberdade. Você é livre para abrir as portas que você precisa abrir. Não tem mais porta fechada. Não tem mais vergonha. Porque a Bíblia diz que a unção do Senhor, ela despedaça todo jugo, ferrolhos, portas de ferro caem por terra na tua vida. Nesta manhã, em nome de Jesus. Sabe aqueles ferrolhos, aquelas correntes malignas que prendiam a tua vida? Que você não conseguia se comunicar, não conseguia ir, não conseguia fazer, não conseguia ter comunhão com os outros. Você, hoje, nesta manhã, você tem vitória, você tem autoridade sobre isso. Em nome de Jesus. Você vai cumprir o que você precisa cumprir. Porque esta é a vontade do Espírito. A vontade da unção de Deus é que correntes da sua vida sejam rompidas. Porque aonde está o Espírito Santo do Senhor, ali há liberdade. Você é livre nesta manhã, amém? Receba isso e aplaude Ele mais uma vez, porque você é livre. Às 17 horas, oração de intercessão, 19 horas, né? Intercessão. Quarta-feira, temos aqui culto bíblico teológico, em nome de Jesus. E sexta-feira, mesa de homens e mulheres, culto às 10 da manhã, mas não aviso. Então, que você possa estar firmado na unção, se movimentando para viver tudo que Deus está preparando. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada pai aqui nesta manhã. Que você seja um instrumento do Senhor para a sua casa, instrumento de ensino, de autoridade, de se render, de humildade ao Senhor, para a sua casa, para a sua família, instrumento de dependência ao Senhor. Toda família precisa ver no pai a primeira coisa, que ele depende de Deus. Porque os pais não, muitas das vezes querem dizer, eu sou o macho da casa, eu sou o que provém. Não, os seus filhos precisam ver que você depende de Deus. Isso. Seus filhos precisam saber que se você não tiver, não conseguir posses para deixar a herança, Deus vai capacitar eles para ter herança que vem da parte de Deus. Glória a Deus. Sobre isso. Depois eles vão ver as capacidades e as conquistas que Deus vai te dar. Mas primeiro os teus filhos precisam saber que você é dependente de Deus, da bondade e da misericórdia. Você seja os pais, os seus filhos precisam ver a presença de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesta manhã. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos. Obrigado, Pai. Pelo seu amor, bondade e misericórdia. Pela unção do Deus Santo Espírito que está sobre todos nós. Para que nós pudéssemos andar em obediência. Para que assim nós possamos, ó Pai, realizar muitas obras segundo a tua poderosa vontade. E em tudo o nome santo do Senhor seja glorificado, por causa da unção do Senhor que está sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Assim os teus filhos são livres para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Deus Santo, que o Senhor possa levar os teus filhos debaixo da sua mão de mão de volta para casa, e que o nome do Senhor seja glorificado esta semana sobre a vida de cada um dos teus filhos. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Ele é o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e o